Esse é mais um episódio do podcast O Mestre Teórico, esse podcast que é focado em te dar dicas para você mestrar jogos de RPG cada vez melhores, jogar bem assim poder jogar sempre. Eu sou o Luiz Oliveira e hoje nós vamos abordar o tema sobre a duração das aventuras de RPG. Esse é um tema que eu vi discutido nos canais de RPG, principalmente americanos, há um tempo atrás, sobre qual seria a duração ideal de uma aventura de RPG. E eu quis trazer um pouco aqui para o podcast para a gente poder conversar sobre esse tema, que é um tema que parece meio simples, mas ele é até amplo, tem bastante coisa para se conversar, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje nesse episódio. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de avaliar já aí com algumas estrelas, se ainda não avaliou, e também saiba que esses episódios são disponibilizados no YouTube, num canal próprio lá chamado também O Mestre Teórico RPG. É um canal recente que eu criei, se você estiver ouvindo agora na época do lançamento desse episódio. E se você puder se inscrever lá também, facilita bastante você receber notificações para quando novos episódios forem lançados, que vem tanto para o Spotify quanto para o YouTube. Mas vamos lá então direto ao assunto. Hoje nós vamos falar então sobre quanto tempo deve durar uma aventura de RPG. Qual que você acha que é a sua opinião até então? Vai pensando aí para a gente poder discutir sobre ela durante esse episódio. É importante a gente ter uma ideia mais ampla primeiro sobre o que é uma aventura de RPG. Ter esse conhecimento é muito importante para essa conversa que a gente vai ter hoje. Caso você ainda não saiba o que é, e também se você tiver um conceito que às vezes é um pouco diferente do que eu vou falar aqui hoje. Então vamos fazer uma definição aqui para a gente poder nivelar as ideias e dali para frente a gente discute em cima delas. Uma aventura de RPG, ela nada mais é do que um conjunto de sessões, de RPG, e dentro dessas sessões elas terão ali encontros que os personagens vão ter. Os personagens vão encontrar dificuldades ali dentro da história e esses encontros eles vão se juntando e eles formam uma narrativa completa. E essa narrativa completa ela é chamada de aventura. É uma estrutura de história que tem começo, meio e fim. Então essa é a aventura de RPG clássica. Quando a gente tem uma união de aventuras, a gente tem um conceito um pouco mais amplo, que é o conceito de campanha, que tem esse nome até por uma curiosidade, que vem por causa que quando os mesmos soldados eles se juntavam para ir em diversas batalhas nas guerras antigamente, na época lá de Napoleão e tal, eles eram então colocados em campanhas, era como se eles estivessem indo em campanhas, o termo utilizado, o termo histórico utilizado. Então por isso que isso foi importado para o RPG também, até por essa pegada do RPG ter muita origem com fantasia medieval, os temas mais medievais assim. Então, esse termo campanha pegou na comunidade, ficou até hoje, e é bem fácil de lembrar e de utilizar para poder falar sobre essa estrutura do RPG. Então, quando os mesmos soldados, então você vai considerar os soldados como os personagens de RPG, quando esses mesmos personagens eles se colocam em várias aventuras diferentes de RPG, que a gente já definiu a aventura, é isso então chamado uma campanha. Não necessariamente as aventuras precisam estar interligadas entre si, para necessariamente elas formarem uma campanha. Aventuras que são isoladas, desde que elas tenham os mesmos personagens agindo ali, elas podem também ser consideradas uma campanha de RPG. Isso é muito importante para esse tema que a gente vai falar hoje sobre quanto tempo deve durar uma aventura, veja que a gente vai falar de aventuras e não de campanhas, que campanhas aí já é outro tema, né, como a gente acabei de falar para você aqui. Mas essa percepção de que as aventuras ligadas pelos mesmos personagens é o que dá a ideia de campanha, ela coloca a aventura como uma espécie de uma parte mais modular dentro do RPG, e não necessariamente algo que precisa ser construído dentro de uma linha de história maior que vai formar uma campanha. Então a aventura em si é o mais importante da gente trabalhar quando a gente pensa dentro da estrutura narrativa no RPG. Ou seja, histórias que vão ter começo, meio e fim, com toda aquela estrutura que a gente já conversou várias vezes em outros episódios aqui, de histórias ter com um começo impactante, depois dele começar ali a apresentar os personagens na introdução, colocar certas características do cenário, depois partir para um certo escalonamento da tensão dentro da história, até chegar num ponto de não retorno, que é a transição da fase 1 para a fase 2 da história. E depois, dali para frente, os personagens vão tendo vários encontros, várias dificuldades para poder superar, para poder chegar lá no final, no ponto que eles querem resolver, que é o clímax, depois um pouquinho ali da entrada da fase 3 da história. Depois do clímax, aí tem aquela baixada da tensão, e aí finaliza a aventura. E quando a gente pensa, então, nessa definição, vai ser muito importante para a gente pensar sobre a duração da aventura também, de uma forma geral. E sempre quando a gente for discutir isso daqui, a gente vai ter que colocar duas coisas, né? O que é considerado uma aventura curta e o que é considerado uma aventura longa. Não existe isso fixo em nenhum lugar, então tem que ser uma coisa que a gente vai meio que convencionar aqui no podcast, para a gente poder falar que o que é uma aventura curta e uma aventura longa.
Então a gente vai colocar aqui algumas faixas que eu separei para a gente poder considerar que as aventuras de RPG elas podem ser separadas em 3 categorias, que eu coloquei aqui, que eu acho que fica bem didático para a gente poder entender. A primeira categoria são aventuras one shot, ou aventuras de uma sessão. São aquelas aventuras que começam e terminam na mesma sessão de jogo. Isso é muito importante porque muita gente se propõe a mestrar a aventura one shot, mas não consegue terminar na mesma sessão, no mesmo encontro ali. E aí não importa se o encontro vai ter 4 horas, vai ter 6 horas, 8 horas, isso aí varia de acordo com a disponibilidade de você, mas e do seu grupo também, a sua disponibilidade é do seu grupo, mas no geral, uma aventura ali vai durar em torno de 4, 5 horas, um one shot ali, que você vai mestrar assim num evento, ou você vai mestrar pra um grupo ali na sua família mesmo, alguém que quer jogar para testar como é que é RPG, ou amigos que vêm de fora e se juntam ali para poder jogar um RPGzinho rápido. Isso aí você vai acabar gerando uma aventura one shot. Esse tipo de aventura, ela é uma aventura curta, né? Então não tem muito porque a gente... Ela é uma aventura de uma sessão, então não tem muito que a gente discutir a duração dela, qual que seria a duração ideal dentro do one shot, porque ela é um one shot, então não tem muito essa questão. A segunda categoria que a gente vai ter aqui seria as aventuras curtas. Essas aventuras curtas são aquelas que duram então de 2 sessões até, eu coloquei e convencionei até 15 sessões como uma aventura curta. Isso porque essas aventuras são aquelas que são normalmente realizadas semanalmente e podem haver encontros ali diferentes e a gente consegue trabalhar um arco da história um pouco maior e um pouco mais duradouro do que aquelas relacionadas no one shot. E por fim a gente vai ter aquelas aventuras longas, então, que são aventuras que tenham mais de 15 sessões. E essa é uma convenção, como eu disse, né? Não são valores fixos, mas eu acho que dá para a gente trabalhar bastante nessas 3 categorias aí para conversar um pouco sobre a duração das aventuras. Porque, como eu disse, né, diferenciando sobre campanhas, você pode fazer a campanha meio que nesses termos também, né, nessas durações de sessões. Então, no tempo que você levaria para fazer uma aventura curta, você consegue fazer uma campanha, às vezes, com 3, 4 aventuras nesse mesmo período, caso você esteja mestrando aventuras menores ali dentro desse período. Então, do ponto de vista de aventura, pensando numa história que vai ter começo, meio e fim, com essas categorias aqui a gente pode começar a ter um certo entendimento já da duração de uma aventura e qual seria uma duração ideal para um grupo de RPG. Se você estiver já mestrando RPG há um tempo, ou se você está mestrando agora um grupo, está pensando em mestrar, queria que você começasse a refletir já então como é que está sendo as suas aventuras, o tempo que dura mais ou menos, como você faz para poder gerenciar isso daí, para poder ver como é que está sendo no geral. As minhas aventuras, quando eu mestro normalmente, elas são bem curtas. Elas entram nessa categoria aqui, número 2 de aventuras curtas, que vão aí durar, às vezes, 4 sessões, 5, até 7 sessões, uma aventura completa, com começo, meio e fim. Mas isso varia bastante do material que você vai usar, da sua abordagem, qual que é o motivo que você vai fazer aquela aventura. É para ser uma campanha no geral, você quer que aquela aventura se transforme numa campanha, é para ser só um one shot para um evento. E às vezes essa aventura não é nem para você jogar, é uma aventura que você quer que outras pessoas joguem, então você está escrevendo uma aventura para ser publicada ou para compartilhar com alguém. E você tem que pensar também o tempo que você espera que essa aventura vai acontecer. Todos esses são os fatores que vão influenciar dentro do planejamento do RPG. Porque dentro da nossa rotina de adultos que nós somos, o RPG ele entra como um hobby ali de alta demanda dentro de um mundo que tem muitas demandas ao mesmo tempo. Então vai ser difícil você sempre ter que sair do problema que nós temos, que é o problema de tempo. Nós temos que gerenciar para poder colocar o RPG dentro da nossa rotina. A maioria dos mestres tem problemas de tempo, de jogadores também de RPG, que é um dos maiores problemas encontrados, que é encontrar tempo para jogar RPG, para depois começar a aplicar as técnicas, conceitos relacionados à mestragem e a jogar também de uma forma geral. Então, quando você tem uma ideia da duração da aventura que você quer mestrar, ou que você quer jogar, você já começa a ter uma maior facilidade para poder gerenciar essa questão do tempo, que é um problema muito grande que a gente vai acabar encontrando aí, sempre que aparece uma nova aventura para a gente mestrar na nossa rotina. E às vezes a gente nem está planejando mestrar, começa a surgir uma oportunidade, ou você tem contato com material novo e fala, pô, que material legal, eu quero mestrar esse material. E aí você está numa rotina corrida de trabalho, de estudo, às vezes já está até mestrando, aí você fala, poxa, será que eu vou conseguir mestrar isso daqui? Não sei direito como é que dura, quanto tempo vai durar essa aventura, como é que eu vou me comprometer, porque tem isso, o tempo relacionado à aventura é o tempo necessário de comprometimento também seu e dos demais jogadores. É sempre você tem que pensar por esse lado, porque quando o grupo assume que vai começar a jogar uma nova aventura, há um certo comprometimento ali de um número de sessões que vai ser necessário para completar aquela aventura.
E muitos mestres, eu já vi isso inclusive, não deixam claro isso para os jogadores. Seja se você vai anunciar online lá em algum canal, algum lugar que tenha para poder achar jogadores online, ou seja presencialmente também, você está montando um grupo com o pessoal, você já tem o pessoal lá que você conhece, mas você vai começar uma aventura nova e você não deixa claro para eles o tempo que eles vão ter que ir ali se condicionar ou guardar na agenda deles durante um longo período para poder jogar aquela aventura. Então, na vida adulta isso é importante, é uma coisa relevante, porque quando eu vou jogar RPG, por exemplo, e o mestre não deixa isso claro, já fica mais difícil para mim entrar numa mesa, se for online, por exemplo. Porque eu não sei o tempo que vai demorar para completar, e eu quero completar a aventura. Nós, jogadores, quando estamos no papel de jogadores, de mestre também, mas nos jogadores principalmente, a gente quer completar a aventura de RPG, a gente não quer que acabe pela metade, que fique aquela coisa meio sem final, igual eu já fiz uma vez quando eu mestrei uma aventura. Tem um episódio do podcast que eu falo sobre isso aqui, que é o episódio que eu decepcionei os meus jogadores, que eu comento sobre esse dia aqui, que eu fiz uma aventura longa e não terminei ela por conta de mudança de rotina e tal, mas porque naquela época eu não tinha pensado nisso, eu criei uma campanha geral, totalmente homebrew, né, totalmente feita por mim, só que eu não tinha feito um planejamento bom de tempo, imaginado quantas aventuras eu quero ter dentro dessa campanha para poder completar o arco completo, porque aventuras, elas se você quer agregá-las de uma forma de uma campanha com um plot maior de fundo, porque tem isso, né? Igual eu expliquei, não necessariamente precisa ter esse plot de fundo para você começar para ser considerado uma campanha, basta que sejam os mesmos personagens dos jogadores. Mas se você quiser que tenha esse plot maior de fundo, igual o meu tinha lá o vilãozão geral, e aí os jogadores iam passando por várias aventuras e evoluindo os personagens, era uma mesa de D&D quinta edição, e aí você tem que planejar, você quantas aventuras? Vai ser 7 aventuras aqui dentro? 6 aventuras? 8 aventuras? E aí cada aventura dessa é quantas sessões para acabar? São aventuras de média duração, aí, aventuras curtas, como a gente classificou aqui, vamos supor que cada uma dura 7 sessões. Então 7 sessões vezes 7, vai dar aí muitas aventuras, muitas sessões dentro dessa aventura. Então vai ser praticamente 1 ano aí, 2 anos de RPG, dependendo do seu cálculo. E aí você tem que pôr isso em mente e conversar com os jogadores. Pessoal, é uma campanha que tem ali a esperança de acontecer durante 2 anos. Tal. Se vocês têm essa agenda, você está com uma vida mais ou menos estável para conseguir entrar numa campanha dessa, claro que é muito difícil prever 2 anos aqui para frente o que vai acontecer, né? Pode acontecer imprevistos e possivelmente vai acontecer de um jogador sair ou não. Mas aí você consegue gerenciar, se você tiver um plot maior, você consegue trocar jogadores, colocar jogadores novos no lugar, se algum precisar sair, e mesmo assim a campanha continua andando. Mas se fica chato, porque o jogador ele queria completar aquele plot às vezes, né? Então se for uma campanha muito longa, aquele jogador que teve que sair antes por algum problema familiar, alguma mudança de emprego, alguma coisa do tipo, e aí ele vai sempre ficar com aquela coisinha, pô, como é que será que os caras terminaram aquela campanha, né? Ou será que terminaram? Ou às vezes o cara sai e você decide acabar a campanha, né? Pô, tudo isso são pontos relevantes na hora de a gente discutir tempo relacionado a jogo, né? Quanto tempo que deve durar uma aventura de RPG. Muito atrelado também a quanto tempo que pode durar uma campanha de RPG. São coisas que elas andam meio que juntas ali, porque uma depende da outra. Se você for mestrar uma campanha, você vai precisar necessariamente também medir o tempo de duração das aventuras. E trazendo um pouco da discussão que teve lá fora, nos canais em inglês, muito liderado pelo canal do Matt Colville, e depois outros canais também discutiram, o professor ADM lá, o Dungeon Craft, o Bob, o World Build, e vários outros canais comentaram sobre isso mais pra frente. E eu assisti todos os vídeos para poder ter uma visão no geral também. E completando com o que eu já vivenciei e já vi, realmente a defesa deles relacionadas a aventuras curtas de RPG, eles serem mais interessantes do que aventuras longas, é uma defesa muito válida e é uma coisa que eu trago também aqui para mim, que eu já usava antes e realmente foi reforçada depois que eu vi essa discussão aí e meio que participei dela também do jeito que deu, lá em comentários, em Reddit da vida. Mas o que acontece é que as aventuras curtas, eu vejo que elas têm uma vantagem muito grande sobre aventuras longas. E quando a gente estava dentro da nossa classificação aqui, né, aventuras longas são aventuras aí com mais de 15 sessões, que vai dar aí bastante tempo. 15 sessões for uma sessão por semana, né, vai ser 4, 8, 12, 16, vai ser quase aí 4 meses aí para você jogar. Uma aventura curta aí que tenha umas 16 sessões. Então, 4 meses já é bastante coisa na nossa vida adulta, se você parar pra pensar. Pode acontecer já muitos imprevistos. Né? Como você começar a jogar em janeiro, vai terminar de jogar só lá no meio do ano. Então, é uma coisa que fica um pouco mais fácil de você manejar e de prever o que pode acontecer nesse meio tempo.
Se você se propor a mestrar uma aventura muito longa, aí você fica muito sujeito ao acaso, a coisas que podem acontecer e impedir aquela aventura de acabar. E como eu disse, a aventura precisa ter um começo, meio e fim. Você precisa concluir aquela aventura com os jogadores. Beleza, você quer jogar uma campanha, você quer manter aquele mesmo grupo durante muito tempo? Pode manter, é muito bem-vindo. Inclusive, quanto mais você jogar com os mesmos jogadores, mais você vai conhecê-los e mais você vai conseguir ali ter uns jogos melhores, porque você vai fornecer mais do que cada um daqueles jogadores gosta, baseado no tipo de cada um, porque cada um tem um gosto peculiar, uns gostam mais de combate, outros gostam mais de roleplay, outros gostam mais de resolver problemas, de puzzle e tal. E quando você conhece bem o jogador, isso demanda um certo tempo para você conversar, jogando e percebendo isso ativamente, você começa a aprender mais, entregar mais do que cada um dos jogadores querem. Só que se você for isso, quiser fazer isso tudo com uma aventura só, aí você pode ter esse problema da aventura ficar meio ali difícil de ser controlado pelos imprevistos da vida. Esse é um dos problemas da aventura grande. Vamos falar de outros aqui daqui a pouco. Mas primeiro eu queria trazer um pouco das vantagens da aventura curta, então. Então esse episódio vai ter um pouco da defesa relacionada às aventuras curtas de RPG. Mas já deixando essa ressalva, que eu não estou falando que necessariamente o RPG precisa ser curto. Quero que você entenda bem isso. Você pode ter uma campanha longa, você pode ficar com o mesmo grupo durante muitos anos, mas a minha defesa aqui é sobre a relação das estruturas narrativas dentro de cada aventura de RPG. Que aí sim ela é mais interessante que elas sejam curtas, para você ter mais chance de concluí-las e também ter essas outras vantagens que eu separei aqui. Por exemplo, uma das vantagens que eu separei aqui de uma aventura curta é que ela é bem mais fácil de preparar comparado a uma aventura longa. Se você pegar para preparar uma aventurinha curta, você vai perceber que realmente o seu esforço na preparação para aquela aventura é muito mais tranquilo, porque vão ser poucos encontros que vai acontecer ali naquela aventura e também terão poucos locais que vão acontecer coisas ali naquela aventura. Não importa se você está jogando um sistema que é mais dependente de mapas, por exemplo, um D&D, um Pathfinder, um Cthulhu da vida, Power Paranormal, que seja, ou se você estiver jogando um sistema bem narrativo também, um Dungeon World, qualquer jogo PBTA, OSRs da vida aí, um Old School Essential, não precisa de muito mapa, que as coisas são mais narrativas às vezes. Mesmo assim, você vai precisar preparar menos, porque necessariamente a história tem menos coisas para acontecer. É uma aventura curta, então vai ser mais tranquilo para você fazer isso. E aí você não vai precisar demandar tanto do seu tempo fora do jogo, que é um problema muito grande que nós mestres temos também, que é a preparação, né? Porque a gente vai ter que dedicar ali 5 horas dentro da campanha, vamos supor assim, dentro do jogo, né? Falei errado, dentro da campanha não, dentro da sessão de jogo. Se você vai dedicar ali 5 horas, 4 horas dentro da sessão de jogo, você também vai dedicar ali 2, 3 horas, às vezes até 4 horas fora daquela sessão naquela semana. Então são 8 horas de RPG na sua semana já, se você parar para pensar nisso. É um dia de serviço, de CLT da vida. Então, se você está trabalhando como mestre e tal, recebendo, você pode até considerar isso também, colocar na ponta da caneta lá o tanto que você está gastando. Então, e se você ainda for só pelo hobby mesmo, não está ganhando dinheiro nenhum, então pô, você tem que estar pensando ainda nesse ponto, né? Um tempo bom que você vai ter que estar dedicando. E aí dentro, se você for planejar uma aventura curta, você pode às vezes ou gastar menos tempo nesse sentido, ou usar esse mesmo período para poder planejar com mais profundidade ou com mais detalhes, entender melhor as cenas que virão dentro daquela aventura curta, do que se você tivesse que gastar aquele tempo para planejar um tantão de coisa lá na frente. Ficaria bem mais interessante. Você vai pegar uma aventura muito longa para ler, um livrão daqueles de aventura, e aí você vai gastar um tempão lendo o livro inteiro, né? Porque a gente já conversou sobre como mestrar aventuras prontas no episódio aqui anterior, e você vai ter que ler a aventura, não tem o que você fazer. Se tem um material pronto, você tem que ler. Você vai fazer a sua... Beleza, estou escrevendo a minha própria aventura, então eu não preciso ler a minha aventura. Mas aí é pior, porque você tem que escrever a aventura inteira. É muito difícil você escrever a aventura on the fly ali, né? No improviso. Você vai ter problemas lá na frente se você fizer isso. A não ser que você seja muito experiente, tenha uma mente muito fluida, mesmo assim vai ser difícil de você amarrar as coisas. Então sua aventura vai ficar meio sem pé, sem cabeça em alguns pontos. Que dá pra brincar assim também, fazer umas aventuras full improviso, mas tem hora que precisa planejar, precisa escrever, colocar pontos de virada de enredo, colocar um pouco de técnica ali que você fica trazendo à tona on the fly ali na mesa, fica difícil, porque o RPG já é caótico. E você fazer tudo no improviso torna ainda mais caótico o que já é caótico. Acaba ficando difícil de controlar isso. E outro ponto, além da aventura curta ser mais fácil de preparar, é que ela também é fácil de terminar. E aí entra naquela discussão do que a gente falou, daquele sentimento do jogador de não terminar uma aventura de RPG, que muitos jogadores ainda têm. Seja porque o mestre ficou apegado naquela aventura, acha que não pode terminar, ou seja porque aconteceu algum imprevisto e não deu para terminar, e aí a mesa foi murchando
e acabou antes do tempo porque os jogadores foram debandando, né? Isso acontece, a gente sabe que acontece. O objetivo desse podcast aqui é evitar que isso aconteça, da mesa ir se degradando com o tempo e de repente os jogadores estão indo um para cada lado e você nem sabe o que aconteceu. Então, quando você tem uma aventurinha curta, você consegue terminar ela mais rápido e necessariamente aumenta as chances de você terminar. E quando você termina uma aventura, você tem que entender que é uma coisa muito valiosa, que é a sensação muito parecida com você terminar um filme que você gostou, mas ela é muito mais potencializada, porque uma aventura de RPG ela é mais potencializada no filme, porque ela é construída parte ali no mundo real e parte no mundo fictício, só que é no mundo das ideias, né? É um negócio internalizado na pessoa que está jogando RPG. Não é igual um filme que você está consumindo passivamente aquele filme. Filme, beleza, você senta lá para assistir, hoje em dia, inclusive tem uma discussão que as pessoas estão tendo mais dificuldade com o passar do tempo, né, de consumir conteúdos mais longos, como filmes, livros, tal, por conta das redes sociais, tal, o advento aí dos conteúdos rápidos, conteúdos curtos, cada vez maiores. Não vamos entrar na profundidade disso daqui, mas pensa nesse sentido. Então a pessoa para assistir um filme, ela assiste lá, tal, às vezes ela nem fica um tanto imersiva naquele filme, fica no celular ao mesmo tempo, né? A Netflix tem filmes assim agora, que são filmes para você assistir em segundo plano, praticamente, estão sendo lançados, né? Não é descarado, né? Não tem um label lá, não tem um título lá, filmes para você assistir em segundo plano. Mas são filminhos levinhos, tal, surface ali, só para você ficar ouvindo alguma coisa de fundo. E quando você fica ali no WhatsApp, fica ali mexendo, vendo shorts, tal, vendo TikTok da vida. Então, esse material, ele não gera imersão muito, assim, né? Tem alguns filmes que já tem imersão, mas é tudo de uma forma muito passiva, muito... Você vai recebendo aquelas informações só e vai absorvendo. Agora o RPG não, o RPG ele é uma atividade de imersão ativa no ponto de vista de história. Então, os jogadores eles precisam estar realmente ali imersos naquele jogo e para poder conseguir criar aquelas imagens mentais, mesmo que você esteja usando bastante material visual, ainda fotos, imagens, mapas, tal, os VTT lá que tem aquelas luzes, tal, quase no videogame, que não é muito o que eu uso também, não é muito o que eu defendo, eu ainda gosto do RPGzão meio velho lá, que é mais no interpretação de papel mesmo, de cabeça, papel e caneta, e vão falando e vamos criando aqui, mas eu entendo quem usa também, tranquilo. Já joguei usando o Foundry, já usei tudo, e dá pra ver que tem bastante recurso, o mapa mexendo, tal, luzinha. Mas é aquilo, se você jogar videogame, eu vou jogar videogame. Vamos entrar nessa discussão, né? Também. Tô trazendo muitos temas polêmicos aqui já nesse episódio. Mas voltando então, relacionado... O que eu tava falando mesmo? Esqueci. Lembrei. Tá, era sobre a facilidade de terminar, né? Então, quando os jogadores concluem uma aventura, eles têm uma recompensa muito maior do ponto de vista de dar aquela retrospectiva, né? Quando você termina, eu tava comparando com os filmes, por causa que é a mesma comparação. Quando você termina de assistir um filme, é um filme bom, você fica pensando, assim, aquela retrospectiva na sua mente, você fala, caramba, hein, que filme muito doido. Assistir de noite, você vai deitar pra dormir, você fica lá no escuro, brisando aquele filme, falando, nossa, que plot, hein? Quem imaginar que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu na Ilha do Medo lá era o DiCaprio doidão, pensando naquilo, que era tudo ele, na verdade, que era o personagem principal, matou a mulher, os filhos e tal. Você fala, caramba, que plot, hein? Não o Clube da Luta, né? Você fica pensando, nossa, o cara o tempo inteiro era na cabeça dele, olha que loucura. Fica aquela na cabeça da pessoa, fica aquilo, né? Mas esses aí eu dei esses exemplos por causa do plot twist que tem, né? Mas não precisa ter plot twist no seu RPG, pode ser um plot normal, só que um plot que gera depois aquela sensação recompensadora de ter consumido aquele conteúdo. E livros, filmes, séries, tudo gera quando você termina. Séries que geram imersão, né? Como eu já expliquei. Então, quando você consegue terminar, é muito recompensador. Por isso que você tem que focar em terminar a aventura. Não que você tem que correr pra terminar rápido, né? Não tem que tornar um negócio tão artificial assim também. Mas você tem que ter sempre isso em mente, da importância de ter fim. Inclusive, fazendo um paralelo aqui com escrita, né? De uma forma geral, escrita criativa, escrita de plots aí para filmes, de uma forma geral, né? Screenwriter, você vai perceber que tem muitos conselhos e materiais aí desse tipo, que trazem dicas para escrever, que os autores eles trazem muito essa importância de você pensar já ao final da sua história. E dali para frente você começar a construir o seu enredo pensando já no que vai acontecer no final, para facilitar você amarrar as coisas lá. E tão importante que é o final nas coisas, dessas mídias que a gente consome. Então, se tiver a oportunidade de ler os materiais aí de escrita criativa, os materiais relacionados à escrita de roteiros de filmes, de séries, você vai perceber que tem muito esse tipo de coisa falando lá. Bom, e já deve ter ficado claro aqui que é mais simples de terminar uma aventura mais curta, mas outra vantagem também é que ela é uma aventura mais flexível de você trabalhar. E
pode ser um pouco contra-intuitivo isso também. Você pensa, fala, não, aventura mais longa, eu vou ter mais abertura para poder trabalhar, mais dias para jogar, logo vai ter mais coisa para acontecer. Então vai ter mais abertura, vai ser mais flexível e tal. É aí que você pode se enganar, porque na verdade, quando você planeja uma abertura curta, você também tem uma grande flexibilidade para poder trabalhar ali dentro da aventura. Porque, como eu disse, são poucas cenas. E aí, vão ser poucas coisas que vão acontecer ali. Você pode estar facilmente mexendo uma coisa ou outra, trocando uma coisa, que você não vai ter impactos muito significativos lá na frente da história. Agora, quando é uma aventura muito longa, você começa a mexer coisa, começa a colocar personagem no momento, começa a tirar coisa, tal, que vai precisar fazer, né? RPG você tem que fazer isso, não tem jeito. E daí aquilo começa a virar uma bola de neve, começa a se acumular dentro da história. E lá na frente, quando você vai terminar a aventura, você pode ter problema para amarrar tudo e realmente fechar. Às vezes você tá numa cena lá legal, só, pô, seria legal se acontecesse tal coisa aqui. Numa aventura longa, quando você faz isso, você gera um plot novo. E aí você tem que amarrar aquele plot lá na frente em algum momento. Na aventura curta, às vezes não. Às vezes você coloca, consegue trocar por algum plot que já ia acontecer mesmo. E aí você vai terminar também daqui a uns dias, fica uma ou outra ponta solta. A própria aventura curta justifica isso, que não precisa resolver tudo. Os jogadores meio que vão entender isso, né, que a aventura foi mais curta e tal. E também você entende que fica uma ponta solta para uma outra aventura curta para resolver aquilo. Além de você ter que resolver dentro da própria aventurona que você está jogando lá. Às vezes é mais fácil você fazer um plotzinho aqui. Surgiu um plot secundário, você deixar ele ali apontando, terminar esse aqui, aí se os jogadores quiserem investigar aquele outro. Se não, eles continuam aqui e esquecem aquele outro lá e pronto. Uma aventura longa fica mais difícil, porque eles estão indo aqui. Aí eles querem fazer isso daqui, ele já pula pro outro. Aí já começa pro outro, começa a ficar sem caminho e as aventuras começam a abrir um monte de arte, igual uma árvore, né? Um monte de galho pra todo lado. E de repente você tá perdido pra saber que os jogadores mandam aquela famosa frase, né? Mas qual que era a nossa missão mesmo? O que a gente tinha que fazer mesmo? E aí já era, porque quando os jogadores falam isso, não sei se você já ouviu isso, quando os jogadores falam isso é porque eles estão perdidos sobre a história do jogo, qual que é a importância dos personagens. E às vezes é uma aventura muito longa, assim, os personagens pegam uma missão lá no começo, de repente eles estão fazendo outras coisas, já nem sabem mais o que é pra fazer no jogo, e aí perde a motivação do personagem. A partir do momento que perde a motivação, o jogador perde a motivação junto também, fica mais difícil de tocar a história pra frente. Então é muito importante ter esse controle para evitar que a aventura se perca. E na aventura curta é facinho, né? Aventura curta, eu tô falando, às vezes nem é tão curta, pode durar até 4 meses. Né? Espero que você tenha ficado com isso em mente aí. Não é necessariamente um one shot, é aventura que vai durar aí de 2 até 14, 16 sessões. Então dá para fazer bastante coisa, mas ao mesmo tempo ter um certo controle também, de não deixar a coisa desandar e ficar muito tempo sem ter um tipo de finalização ou mostrar pelo menos que está caminhando por fim, porque o jogador começa a sentir isso também. Vai jogando e o negócio não caminha para finalizar, fica aquele sentimento, não vai acabar nunca, vai enjoando já aquela aventura. E quando você termina uma aventura, você renova também esse sentimento do jogador de que, vamos começar uma coisa nova, e sempre uma coisa nova traz aquela sensação boa, né? Por isso que as empresas estão sempre lançando produtos novos, tem iPhone novo sempre, tem coisas novas sempre, porque renova aquele ímpeto de jogar. Quando você faz isso na sua aventura de RPG, você aumenta também isso. E a outra vantagem aqui de uma aventura mais rápida de RPG, eu separei 5 vantagens aqui, né? A gente falou 3 aqui até agora, ser mais fácil de preparar, ser mais simples de terminar ela e mais flexível para você colocar coisas. A quarta vantagem que eu vejo muito é que ela funciona como módulos para o seu jogo. Inclusive foi assim que as aventuras eram lançadas lá no começo do D&D, na década de 70, 80, 90, tinha essa mentalidade das aventuras serem módulos. Elas eram feitas para serem jogadas rapidamente, e se você quisesse fazer uma campanha, você colocava aqueles mesmos personagens para jogar vários módulos, várias aventurinhas. É aventurinha que durava 2, 3 sessões, às vezes era uma dungeon que você tinha que explorar, às vezes era uma missão de pegar alguma coisa e levar até outro ponto. Esse tipo de coisa que são as aventuras curtas, que servem como módulos. E esse tipo de módulo é bom porque você consegue encaixar em qualquer campanha que você estiver jogando. Às vezes, até se você tenha escolhido jogar uma campanha com plot maior de fundo, igual eu expliquei, você pode pegar módulos aleatórios, publicados, ou você mesmo escrever, e encaixar naquela campanha, que não vai afetar em nada. Porque eles têm começo, meio e fim, eles estão amarradinhos, é um plot amarrado ali que fecha. Então você pega aquele bloco e coloca dentro da sua aventura, dentro da sua campanha, os jogadores passam por ali e fica tudo certo. Então esse entendimento de ver as aventuras curtas como um módulo é muito interessante para você expandir o seu RPG e começar também a utilizar os materiais prontos de uma forma mais criativa
sem precisar ficar tão preso ali naquele roteiro daquela aventura que você às vezes comprou para jogar. Assim que quando você começa a ver uma aventura mais como um módulo, você começa a ter esse tipo de vantagem de você encaixar dentro de uma campanha e você ter uma certa flexibilidade ainda de trabalhar da forma que você quiser. E a quinta vantagem principal desse tipo de aventura mais curta é que ela é bem mais barata, né? Claro, é bem interessante falar isso também, porque você vai pegar hoje em dia virou uma cultura, né? E foi muito que trouxe aquela discussão nos canais em inglês lá, igual eu te falei, eu falei pra você, do Mestre Cole, do Dungeon Craft, o pessoal tava comentando muito lá fora um tempo atrás por conta de que como as aventuras de D&D grande se tornaram o padrão da indústria atualmente. Então você vai pegar as aventuras principais lançadas para quinta edição, o grande exemplo de todos foi Curse of Strahd. Curse of Strahd foi a aventura mais falada, mas todas que você pega lá, as Out of Abyss, as dos gigantes, todas as aventuras que foram lançadas oficialmente, você vê que é uns livrão, a maioria deles, né, grandes, que são mais vendidas, assim, mais faladas. Lógico que tem as coletâneas que trazem várias aventuras menores dentro. Só que às vezes elas não são tão valorizadas como uma aventura grande. Quando você fala o impacto, parece que não é tão grande, né? Tem aquelas que são os contos do Portal Bocejante, né? Tales of Young Portal, que é inclusive um material que já é antigo, da época antiga. Eles relançaram. Tem várias aventuras, tem até a aventura da Cidadela lá dentro. Cidadela Sem Sol, que é um clássico de D&D, que eu vou falar mais pra frente dela assim que possível, porque é uma aventura legalzinha, de dungeon e tal, que tem um dragãozinho, tem todas as coisinhas legais, kobolds. E você pega, por exemplo, uma Cidadela da vida, você consegue encaixar em outra aventura sua. Se você estiver mestrando em outra campanha sua, né? Você pega essa aventura da Cidadela, que ela dura aí mais ou menos umas 5, 6, 7 sessões, igual eu falei. Se tiver um grupo ali que estiver andando, lógico que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho também no episódio sobre essa questão da previsão de quantas sessões que vai durar e quais os fatores que podem interferir nisso. Só que quando você pega um módulo desse, por exemplo, da Cidadela, você encaixa em outras aventuras tranquilo. Agora você pega um módulo Curse of Strahd, que é uma aventura, é vendido como uma aventura, mas na verdade é uma campanha, você não consegue encaixar um Curse of Strahd no meio de uma outra campanha, fica muito difícil, porque é uma campanha, uma aventura muito grande. Os jogadores vão chegar lá em Baró e vai ter, nossa, muita coisa que vai acontecer lá dentro daquela história, até o Strahd. Então é muito difícil de você utilizar esse tipo de aventura como módulo, então você pega para jogar ela. Na hora que você pega para jogar ela, você acaba encontrando as dificuldades de uma aventura longa, que foi o que a gente conversou há pouco tempo aqui nesse episódio. E você começa a ter dificuldade de fazer um grupo engrenar ali com o tempo, demora mais ter isso que eu não falei antes também, mas uma aventura longa, ela demora mais para poder engrenar, até os jogadores pegarem o ritmo ali, porque as coisas começam a acontecer mais lento no começo, porque é normal, toda história tem uma introdução, né? Tem a primeira fase ali, que é uma fase realmente mais lenta, de menos conflito. E numa aventura curta, você tem isso rapidinho, você tem uma, duas sessões ali de sem conflitos, a partir da terceira sessão é só conflito para cima, pode vir combate, pode ser interação social, exploração e todos os recursos que o sistema te trouxer para gerar conflitos. Mas sempre é importante ter um primeiro momento ali mais tranquilo. Eu gosto sempre de usar o Senhor dos Anéis, o filme principalmente, para poder dar esse exemplo. É quando aquela cena que o Gandalf chega lá no condado, tá o pessoal lá tranquilo, os hobbits vivendo a vidinha deles, tem a festinha, aí eles apresentam o cenário, apresentam o anel, falam um pouquinho, mas não tem conflito ainda ali. Ali é coisa tranquila. Aquilo dali, toda história tem que ter aquilo dali, o comecinho que apresenta o cenário, apresenta um pouco do plot principal, daquela aventura, daquela história, para depois constituir. O Senhor dos Anéis, por exemplo, se fosse analisar ele do ponto de vista de um RPG, ele seria uma campanha de RPG, os 3 filmes. Não estou nem falando dos livros, estou falando dos filmes. Os 3 filmes seriam uma campanha de RPG. Aí você pode dividir em várias aventuras, se fosse mestrar o Senhor dos Anéis, por exemplo. E aí, dentro da primeira aventura, que eu não parei agora para pensar aqui qual seria o final da primeira aventura, mas se quiser deixar nos comentários aí uma sugestão de quanto que acabaria, mas eu acho que com certeza ela começaria ali no condado, apresentando os personagens, apresentando tal, e depois começaria os conflitos a partir do momento que eles começam a sair do condado. Os bichos começam a perseguir eles, começam a ter as coisas, vai encontrando e vai escalando até o momento que acaba a primeira aventura daqueles personagens. E no RPG é a mesma coisa também. Quando você pega uma aventura grande, tipo Curse of Strahd, você começa a ficar perdido, ainda mais uma aventura sandbox que nem essa, porque ainda tem esse porém. Quando você consegue juntar uma aventura curta e uma aventura mais railroad ali, né, mais na linha do trem, digamos assim, ou seja, menos agência dos jogadores decidir as coisas,
você consegue normalmente ter melhores resultados no RPG. Parece uma coisa bem contra-intuitiva também, né? Parece que você fala, a ideia de deixar os jogadores à vontade, fazer o que quiserem no mundo, parece bem mais atrativa do que uma ideia de parecer que tem um caminho ali, um funil para ele seguir, né? Só que no RPG não é descarado isso. Não tem paredes invisíveis igual no jogo que o cara vai correndo e bate na parede e fica correndo parado na parede Resident Evil 2, né? Correndo contra a parede que o antigo. Não tem isso no RPG. O RPG beleza, você pode colocar obstáculos, você pode manejar, tem técnicas para isso, já falei em alguns outros episódios, a gente conversa sobre isso mais pra frente também, de que você consegue guiar de forma dos jogadores se manterem num certo ambiente que você cria ali para a história poder se desenvolver. E o Curse of Strahd em si, a aventura, ela é muito ampla, ela tem esse caráter sandbox, os jogadores podem ir para qualquer lado, investigar qualquer lado ali de Barovia, e aí isso começa a consumir tempo da aventura, a aventura vai andando e de repente fica difícil de você manejar como você vai construir a estrutura da história para ela terminar em algum momento. E aí, por isso que muitas aventuras de Curse of Strahd nunca terminam, por causa disso. Então, se você vai entrar numa jornada de aventura longa e sandbox, em jogos sandbox, é melhor você já ter uma certa experiência e também ter um grupo mais experiente que saiba que, apesar do mundo ser aberto e poder fazer o que quiser, também a gente pode querer construir uma história juntos. Então, tem que ter esse meio tempo, essa conversa, tal. Claro que o grupo varia de grupo para grupo, né? Os interesses dos jogadores mudam. Tudo isso você tem que pensar na hora de planejar o seu jogo. A gente está falando aqui do ponto de vista médio, uma mesa geral, assim, né? Cada mesa vai ter as suas peculiaridades para ser analisadas, claro. Mas a questão é que esses módulos de aventura, que vêm uma aventura muito grande, elas são bem caras, né? Aqui no Brasil, principalmente as aventuras de D&D, ainda mais agora que não vão ser mais traduzidas até o momento da gravação desse episódio. Se você for comprar as novas aventuras que vão sair, se você quiser o livro físico, não for comprar virtual pelo D&D Beyond, por exemplo, você vai pagar uma fortuna em cada livro, 400, 500 reais, depois da conversão, né? Os materiais oficiais, os livros de regra novo que saiu esse ano, Dungeon Master Guide, você vai gastar aí 800, 900 com até R$1.000 para comprar os 3, se você quiser importar. Então, vai ficando cada vez menos acessível desse ponto de vista para os jogadores. Cada um tem a sua realidade, claro, mas falando no geral, ainda mais que no Brasil, né, que a compra de livros é bem precária, assim, poucas pessoas leem e tal, não estou falando que é o seu caso, mas numa média geral poucas pessoas leem, poucas pessoas compram material de leitura e de estudo. Os livros de RPG ficando assim, as aventuras totalmente inacessíveis, aí vai ser menos ainda esse tipo de consumo. Agora os módulos menores podem tanto ser lançados por gente aqui no Brasil, né, porque são mais curtos de escrever e tal, mais fácil de criar, e também pode ser mais fácil de adquirir lá fora também, porque é menos material de impressão, menos peso para poder mandar, toda essa questão facilita o barateamento do produto. E uma curiosidade também, não sei se você sabe, né, disso, mas alguns sistemas eles têm o sistema em si aberto, né, é uma licença aberta de uso, que é o System Reference, para você utilizar e criar coisas utilizando aquele sistema. Inclusive, teve um bafafá da Wizards um tempo atrás, você acompanhou essa notícia aí, de que eles queriam mudar as regras e tal, e no fim das contas eles colocaram tudo em Creative Commons. Só que, inclusive vai lançar agora o 2024, parece que vai sair também atualizada, né? É a 5.2 de D&D. Mas por que as editoras fazem isso, né? É uma curiosidade ter para você, às vezes você estiver até querendo criar para você entender isso, essa mecânica do mercado, digamos assim. As editoras, elas abrem o código, entre aspas, como se fosse o código dos sistemas dela e deixa público exatamente para a própria comunidade criar aventuras para aquele cenário que ela tem, ou para aquele sistema que ela tem, não necessariamente o cenário. Usando o D&D, por exemplo, que ele tem as regras abertas, por quê? Porque aí os próprios pessoas da comunidade podem criar pequenas aventuras e disponibilizar para as pessoas jogarem. Se as pessoas quiserem criar no mundo oficial de D&D, aí tem que ser publicado no DM's Guild, que é um site lá próprio do D&D, publicar coisas oficiais. Você quer fazer uma aventura dentro de Forgotten Realms, aí você vai ter que usar o material e publicar só lá dentro do D&D. Agora, se você quiser usar as regras em si, para poder fazer no seu cenário próprio, uma aventura dentro do seu cenário próprio, fazer um universo, tudo, fazer um livro próprio, você pode fazer tranquilo, porque as regras estão abertas por causa disso, para você realmente criar esse tipo de módulo para o sistema. E aí você coloca que é compatível com a quinta edição. É um mercado gigantesco esse mercado. Aqui no Brasil parece que não se fala tanto, não tem tanto impacto, mas lá fora os Kickstarter lá que sai é tudo milionário, deve ter uns 15, 20 por ano de Kickstarter que acumula mais de $1 milhão lá, só desses materiais compatíveis com coisas de RPG. Por exemplo, material compatível com D&D. O que foi? O cara pegou as regras, criou um módulo em cima de aventura, pode ser uma aventura só, várias aventuras, ou o cenário inteiro, né? Que em alguns casos, às vezes, vem um livro com o cenário inteiro. Aí ele coloca que é compatível com a quinta edição. A pessoa já sabe jogar D&D, ele compra esse material, ele só tem que absorver aquela lore e
é aquela aventura. E normalmente são aventurinhas curtas, dentro de um... Aí tem uns que são aventuras longas, curtas, varia muito o que é vendido. Mas a ideia inicial é isso, e vários sistemas tem isso, o D&D tem isso, o BRP tem isso, né, que é o Basic Role Play, que é do Call of Cthulhu, a própria Free League também tem um material, que é o Year Zero, que é do jogo do Alien lá e tal. O PBTA você pode usar à vontade também, que é o Powered by Apocalypse, você pode fazer jogo em cima, tem vários que fizeram já. E não necessariamente você tem que hackear o sistema. E tem os hacks do sistema, né? Você pega um sistema que tem o código livre e você faz um hack dele, você faz mudanças nele para adaptar no seu cenário. Você pode fazer isso, como você pode usar ele na íntegra também, o sistema. O cenário não, né? Porque o cenário ele tem copyright, mas a parte do sistema você pode usar na íntegra e fazer um jogo em cima, um módulo em cima, só para a pessoa jogar. Então, é uma coisa bem interessante e não necessariamente você precisa fazer isso para vender, para fazer isso para poder consumir mesmo, divulgar para outras pessoas, tranquilo. E uma coisa que eu quero conversar também nesse episódio aqui é sobre essa previsão do tempo, né? Então a gente já discutiu bastante aqui sobre a questão das aventuras curtas, aventuras longas, essas classificação. One shot a gente não falou muito, né? Porque no one shot é um tipo de jogo bem específico. Acho que vale até um episódio próprio para falar sobre one shot, como é que faz, como é que se organiza para tentar terminar na mesma aventura, para não fazer virar uma aventura curta, né? Virou 2 sessões e virou uma aventura curta. Para tentar realmente terminar o one shot, porque o one shot ele tem um ritmo próprio de jogo, ele é um jogo mais acelerado, né? As coisas têm que acontecer mais rapidamente, os jogadores têm que estar mais dispostos a terminar uma aventura rápido também. Se eles estiverem muito passivos lá, assim, meio viajando, não termina. Então, os jogadores têm que estar ativamente percorrendo o plot e tal, tem algumas peculiaridades do one shot. Agora, a partir de 2 sessões, 3, até essas aqui que a gente já falou, já tem mais... O mestre já consegue gerenciar mais e o jogador pode ficar ainda mais tranquilo lá na dele, que é o que geralmente acontece, né? Os jogadores são passivos normalmente, eles só recebem o conteúdo. É muito difícil uma mesa mais narrativa, que os jogadores criam coisa, né? É um tipo particular de grupo, né? Que tá jogando story games, na verdade. Onde os jogadores têm bastante agência de criar coisas na história. Tem alguns sistemas que são para isso. Por exemplo, Fiasco RPG é um story game que os jogadores são ativamente, né? Nem tem muito mestre assim definido. Mas o que você pode fazer já para começar a ter uma ideia de quanto tempo vai durar uma aventura de RPG? Eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar. O primeiro é quando o material pode levar menos tempo para ser consumido do que você planejou. Então, você planejou lá que vai durar 14 sessões, pode durar 6 sessões às vezes. Quais as coisas que podem fazer isso acontecer? A primeira delas é que o grupo ele pode pensar em uma solução que você não pensou. Então, às vezes você pensou que eles iam resolver tal evento que você vai colocar lá, tal conflito durante a aventura de um jeito, mas na verdade eles começaram a ter ideias diferentes, só que são ideias lógicas, e você não tinha pensado naquilo, porque você não vai conseguir prever tudo, claro. E aí eles acham um hack ali, um atalho para resolver aquilo que você falou, e realmente eles conseguem, porque faz sentido na história, os dados ajudam às vezes e tal. E aí, beleza, você encurtou o seu material que você planejou, né? A aventura vai ficar mais curta. Não tem muito o que fazer. Outra coisa também que pode fazer a aventura ser mais curta é eles não perceberem a importância de alguma pista que você colocou. Porque a gente, como mestre, sempre tem que estar colocando coisas para os jogadores pegarem o plot, né? A gente apresenta o plot de uma forma meio indireta, para não ficar tão descarado, mas a gente coloca ali para poder falar, ó, esse cara aqui é o NPC que vai dar a quest, vai falar com ele. Mas às vezes os caras não falam, não percebem. Faltou você falar, colocar uma bandeira na cabeça, tipo interrogação na cabeça do NPC, né? No RPG não tem isso, né? No RPG eletrônico ele tem essa vantagem, porque você consegue, os programadores, né, eles conseguem guiar os jogadores no plot. Tem um mapinha lá com as bolinhas, onde que tem que ir e tal, o que tem que levar. No RPG você não consegue fazer isso. A coisa tem que ser mais orgânica. Então você não coloca um personagem lá com uma interrogação na cabeça, uma exclamação, balãozinho, preciso de ajuda, vem aqui, pago tanto. É meio difícil. Você tá, tem até a velha técnica do quadro de avisos, né? O quadro de avisos lá com as mensagens coladas, que funciona, dá para usar sempre também. Mas às vezes você coloca uma pista lá e os jogadores simplesmente ignoram aquela pista que era pro plot. Isso aí pode ser que encurte sua aventura, porque eles não pegaram o plot, né? Que ia durar mais. Aí você vai ter que improvisar alguma coisa ali, pode ser que você improvise uma coisa meio rápida e pode acabar perdendo o fio da meada ali. E a terceira coisa que pode fazer também a sua aventura ficar mais curta do que você esperava, aí é você os jogadores acabarem não querendo fazer aquele plot que você colocou. Seja por várias questões, mas uma delas, por exemplo, é que eles acham aquele plot imoral, não está de acordo com o que os jogadores, que os personagens fariam. Por exemplo, você coloca lá que teve um outro episódio aí que eu conversei sobre os personagens jogadores, né? Tem uns personagens que tem que ter bons corações para poder ser heróis. Eu já coloquei
que é um padrão, digamos assim, uma coisa muito importante de você colocar, que ajuda você a ter jogos melhores. Então, os jogadores tendo bom coração, eles vão ter ali dilemas morais para enfrentar, e às vezes você coloca um plot que é meio estranho. Por exemplo, eles têm que entrar lá na tumba antiga do rei e tal, violar o túmulo do cara e roubar lá o coração do ressequido do rei. Às vezes você pode colocar um negócio assim meio tenso e os jogadores simplesmente falam, pô, meus personagens não vão fazer isso, então não vão fazer isso não, coisa horrorosa e coisa totalmente contra o que a gente tava querendo aqui, e pronto, e eles não fazem, eles não pegam a quest, né, que seria a quest principal da aventura. E aí acaba antes a aventura, porque não tem a quest, você vai ter que pensar uma coisa antes, tal, na hora, ou ter um material reserva preparado, que é a dica que eu vou dar daqui a pouco também, para você resolver esse tipo de coisa. O que às vezes faz a aventura ficar mais longa do que você esperava é que às vezes o grupo ele não reconhece uma solução simples que você colocou para eles. Às vezes você tem uma solução bem simples ali na cara do grupo para eles poderem resolver um tipo de conflito que você colocou, mas eles não conseguem ver aquilo. E você também não vai falar, né, para não ficar aquele super metagame. Mas eles escolhem um caminho totalmente difícil, totalmente complicado para resolver aquilo. Então, às vezes eles dão de cara, por exemplo, uma muralha de pedra. E aí tem aquela muralha de pedra assim, e uma corda pendurada, pra eles subirem e sair pro outro lado, né? Aí você vai pedir ali um teste de força, ver se alguém cai lá de cima, uma coisinha básica. Mas de repente os caras falam, bom, acho que já que não quer chegar do outro lado, eu tenho um recurso aqui de cavar mais rápido, então vamos fazer um buraco aqui, nós precisamos por baixo da montanha. Os caras podem imaginar isso, você fala, putz, mas vamos passar por baixo, cavar por baixo da montanha, né? Cada um pega uma pá e começa a cavar lá e tal. E aí de repente ele começa a achar coisas, né, diferentes ali. O plano começa a levar muito mais tempo. Eles começam a questão não é nem o que eles vão fazer, porque isso aí você descreve numa falada só, né? Se eles escalaram, se eles cavaram, dá na mesma. O tempo que demora na vida real, que reflete no tempo do RPG, é o tempo planejando esse tipo de coisa. Você coloca lá pra eles escalar a cordinha pendurada lá, a cordinha tem até aquele brilhinho de jogo de RPG, né? Que você pode fazer interação com ela. Não, lógico, não vai ter isso, né? Só simulando aqui, mas tem até aquela corda até com a cor diferente assim no cenário. E aí os jogadores decidem cavar por baixo da montanha, beleza, mas não vão decidir instantaneamente, né? Vai ter um que vai dar essa ideia, aí do outro vai questionar essa ideia, aí vai ficar aquela falação, tal, não sei o quê. E além deles só simplesmente se juntar e subir daquela corda. Isso aí foi a sessão inteira, metade da sessão discutindo se ia cavar o buraco. Aí na vai que decide cavar o buraco, aí você fala, cava, cai a montanha em cima de vocês, morre todo mundo. O famoso Rock Falls, everybody die, literalmente. Mas não faça isso, é sacanagem. Mas tira muito tempo da aventura, então vai fazer a aventura ficar mais demorada, claramente. Né? Outra coisa que faz a aventura ficar mais demorada é os jogadores acharem um plot secundário ali. E eles detectarem que aquele plot, na verdade, é o plot primário. Então isso aí acaba atrasando também a aventura, fazendo ela ficar mais longa. Que é aquela clássica cena de deles chegarem numa taverna, esse exemplo sempre tem. Que eles chegam na taverna e tem um cara lá na luz, assim, né? A luz batendo na cabeça de um personagem, assim. Tá aquele personagem sentado lá e tal, pronto pra conversar com alguém. Aí os jogadores, você começa a descrever a taverna, você dá o erro de falar, então vocês vêm na taverna e tal, tem algumas pessoas bebendo. Aí tem um cara, assim, sentado no balcão, né? Uma luz, assim, sobre ele, bem iluminado. E ele tá bebendo uma cerveja, tá? Ele usa roupas nobres, assim, e tal. E aí, beleza, você fala, os caras não vão falar com você pensa, né? Os jogadores vão falar com ele, né? Aí um dos jogadores pergunta lá, e as outras pessoas que tem na taverna? Como é que estão? Aí você já fica meio assim, né? Só, beleza. Tem um cara no canto ali que parece ser um pescador, tal, ele tá bebendo com outra pessoa. Tá? E no canto da taverna tem mais uma pessoa sentada lá com botas, parece ser roupas de aventureiro, tal. Você dá um mole de falar isso. Aí já era. Na que você fala isso, já era. Aí o outro fala, tem um cara na taverna lá sentado no canto escuro. Vou lá falar com esse cara lá no canto escuro. Aí já é. Aí vai falar que o cara lá no canto escuro, aí você já vai ter a sua lista de NPCs lá, né? Você nem preparou esse cara, lógico que você não preparou, né? Mas se você for um mestre mais experiente, ou depois que eu falei isso agora, possivelmente você vai ter preparado esse cara e colocar um cara importante no plot sentado no canto escuro, que os jogadores vão querer falar com ele. Mas você não preparou, então você vai ler lá na sua lista de nome de NPC, que pelo menos isso você vai ter já, que a gente já falou disso, né? Se você não tiver ainda, ó, você não tá ouvindo os episódios direito, hein? Aí você vai pôr o nome do cara lá de Sildar lá, copiando da última aventura que você jogou. Meio que no improviso ali. O cara, quem é você? Eu sou o Sildar, tal, aventureiro. Fala, é mesmo? O que você tá fazendo aqui? E os caras começam a conversar com ele. Aí, de repente, o resto do grupo chega junto. Não sei o que, eu fiz muitas aventuras, não sei o que. Aí os caras ficam conversando ali, enquanto isso o NPC da quest principal lá sentado esperando, né?
E agora, né? Como é que eu vou passar a quest principal para esses jogadores? Você, né? Você como mestre dentro da cabeça do NPC pensando. E aí eles ficam conversando com o NPC secundário lá que tá lá na taverna e o tempo que vai correndo ali da aventura, da sessão, né? Porque você tá considerando em tempo aqui de vida real, né? Comparado. E aí eles vão ficar a noite inteira conversando ali com aquele cara, um tempão. No fim das contas, eles pode até não ter. Você vai ter que, ou você pensa num plot de improviso ali e faz esse cara dar uma missão, ou você vai acabar perdendo muito tempo até ele sair e conversar lá com o nobre, e aí sim pegar a quest da missão principal. Esses dois pontos aí, eles podem sim fazer a sua campanha se estender um pouco mais, sua aventura se estender um pouco mais no que você esperava. Então eu quis trazer esses pontos aqui interessantes pra gente conversar, para você também tentar ter essa malevolência e para tentar calcular mais ou menos quanto vai ser, mas claro, tem esses imprevistos aqui, como eu disse, você tem que estar preparado para poder lidar com isso. Por isso, se você colocar uma campanha muito longa, a tendência é ela ficar mais longa ainda. Em uma aventura curta, pode ser que ela fique um pouquinho mais longa, mas ainda ela continua curta, ou ela fica mais curta ainda do que o esperado, que até às vezes nem é tão ruim. Ela acaba um pouco antes, mas você já consegue entrar em outra aventura tranquilo. O problema é quando você está jogando uma aventura que já é longa e ela fica ainda mais longa para o jogador que quer ficar explorando tudo que tem. E aí você nunca consegue terminar por causa disso. E para você prevenir um pouco essas mudanças bruscas na duração da aventura, algumas dicas rápidas aqui para você. A primeira coisa é você ter mais material preparado. Então você consegue, por exemplo, se os jogadores ignorarem o plot, você consegue colocar outra coisa para eles fazerem, porque você tem mais material preparado. Isso é bom. Outra coisa é você preparar um material pequeno e que não esteja vinculado a local específico. Você consegue manejar, igual, por exemplo, nesse exemplo da taverna que eu dei, que tinha o aventureiro lá no canto, lá no escuro, e o nobre, você pode colocar uma quest que seja independente deles. Então, se ele conversar com um ou com o outro, ele vai pegar a quest. E aí você consegue fazer a aventura andar. Outra coisa é você deixar o jogo correr também, que os jogadores criarem ali na hora, você vai naquele ritmo, mas aí é ir rumo ao caos. Se você quiser jogar uma aventura assim, dá pra jogar também. Mas aí você vai criando na hora da sua cabeça ali e vai vendo o que vai dar. Mas é mais arriscado de dar ruim, né? De ficar uma trama meio mais ou menos depois que terminar. E outra coisa que resolve também nessas horas de pensar rápido são tabelas aleatórias, né? Que hoje em dia não precisa nem ser tabela, é mais digital, mas você pega sites aí que tem geradores aleatórios, tudo que você quiser. E aí, numa hora que dá um improviso desse, que os caras vão para um lugar que você não sabia que eles poderiam ir, ou que eles não estavam esperando, aí você joga uma tabela aleatória lá, coloca os monstros, coloca umas coisas, que aí você ganha um tempo de sessão, né? Ou seja, você deixa a sessão correr sem a história andar necessariamente. O combate em D&D, por exemplo, é um recurso muito bom disso, porque às vezes os jogadores estão indo para um caminho que você não tem coisa planejado, além de você ficar criando um monte de coisa on the fly, o que você faz? Você joga um combate longo, vamos supor, tem mais 2 horas de sessão, você joga um combate lá que vai durar 1h30, e aí os jogadores vão ficar combatendo, lutando com aqueles NPCs lá, e com aqueles monstros. Depois que eles ganham, você dá uma recompensa boa para eles e vai para a próxima sessão no outro dia. Aí você pensa nesse meio termo. E fica como se entender que aquele combate foi um combate relevante. É uma técnica para você ganhar um certo tempo para você pensar. Senão você pode simplesmente segurar eles de algum evento ali que está acontecendo, tal, sem deixar a trama andar muito. Mas sempre lembrando que quanto mais você segura a trama, mais vai demorar a aventura, mais tempo vai demorar para terminar. Uma aventurinha de exemplo aqui, se você quiser dar uma lida sobre o que é uma aventura curta, vou deixar para você que é a aventura A Assombração, que é uma aventura introdutória de Chamado de Cthulhu. Na verdade, 6ª edição, mas dá para usar na 7ª edição normal também, né? Porque Call of Cthulhu, todas as edições são compatíveis, não é como se mudasse muita coisa. E essa aventura Assombração é uma aventura bem exemplo, assim, que é uma aventura curta e uma aventura bem fechadinha. Pra você usar como módulo, que é os investigadores lá, eles vão até uma mansão e lá eles vão encontrar alguns conflitos dentro daquela mansão e depois vão enfrentar o fantasma que tem lá, que é um monstro, um zumbizão na verdade, e eles vão derrotar esse zumbi e vão embora fazer outras coisas. E lá dentro dessa mansão, da própria aventura, traz alguns plots, tem um símbolo na parede gravado, que pode ser um gancho para uma outra aventura, tem lá uma arma que eles acham, lá, uma adaga mística, que tem uns símbolos, que pode ser um plot para outra aventura, mas a aventura em si é fechadinha. Dá para jogar ela em one shot, dá para jogar em 2, 3 sessões, se você quiser expandir um pouquinho mais a mansão, trabalhar um pouco mais. É uma aventura muito boa de exemplo. Eu não vou descrever ela aqui detalhadamente, porque o nosso episódio já está gigante, mas eu vou deixar um link dela aqui para a descrição desse episódio. Se você quiser acessar, ela é gratuita, tá? Consegue acessar no site lá da editora que publicou no Brasil. Então, arrematando esse episódio aqui sobre o que a gente conversou, foi um episódio bem longo, a gente pôde conversar legal aqui sobre a questão da duração das aventuras. Eu acho que a gente expandiu bem a nossa consciência em relação a isso. E tendo essa conclusão de que aventuras curtas têm essa vantagem de você utilizar elas como módulos e ter mais chance de você conseguir concluir ela ali durante o jogo. A
gente conversou também um pouquinho sobre essa definição, né, do que é uma aventura, do que é uma campanha. Espero que você tenha internalizado isso bem, para você organizar melhor suas mesas, porque organização é uma das principais ali qualidades que o mestre de RPG tem que ter, entre as outras coisas, né, improvisação, ali storytelling, conhecimento do sistema, todas essas coisas. Organização é uma delas, e essa organização em sessões e campanhas é uma das coisas que você tem que ponderar. A gente viu também alguns pontos que podem fazer a sua aventura demorar mais do que o esperado ou acabar antes do que esperado. E também discutir um pouco sobre as campanhas longas aí, usando o Curse of Strahd como exemplo, o que elas podem ocasionar no longo prazo aí, ficando cada vez mais longas ou mesmo sem terminar. Eu espero que isso tenha te dado bastante insights aí, bastante pensamentos bons relacionados às suas mesas de RPGs, tenha aprendido algumas coisas e te vejo num próximo episódio aqui muito em breve. Não esquece de avaliar aí com estrelas se estiver ouvindo no Spotify e também deixar um like se estiver ouvindo pelo YouTube, se inscrever no canal novo também do Mestre Teórico RPG. Te vejo muito em breve aqui de novo no podcast e jogue bem para poder jogar sempre.